E aí, igreja? João 8, versículo 24, Jesus disse: Eu disse que vocês morrerão em seus pecados se vocês não crerem que eu sou. De fato, morrerão em seus pecados. Primeiro ponto, aqui está até letra maiúscula. Eu sou. Quem que Deus falou quando Moisés perguntou assim? E eu vou te chamar como? Como eu vou falar que é seu nome? Deus disse: Eu sou. Jesus está falando exatamente a mesma coisa. Eu sou. Ele está pegando a autoridade de Deus para ir. Mas o que eu quero falar é a respeito de que Jesus está falando. Se vocês não crerem em quem Ele é, de fato morrerão em seus pecados. A gente precisa entender que é impossível um trouxa que nem eu pagar pelos meus pecados, pelas coisas que eu faço. Não tem preço que pague, não há nada que eu possa fazer para pagar um pecado que eu cometi. Não tem karma de que, eu fui uma pessoa ruim, aí coisa ruim acontece, tá pago. Pequei, chicoteei-me, tá pago. É o chicote que estrala nas costas de Jesus. Peraí. Mas, lá em Isaías ele vai falar que as nossas boas obras são como um trapo de imundície. Ele usa até tipo pano de menstruação das boas obras da gente. Então, você que está assistindo esse vídeo, e que eu preciso entender. Nossas boas obras, nossos bons atos não tem como pagar pelos nossos pecados. Não tem como suprir ou equilibrar a balança pecado, salvação. O que pesa do lado salvação da balança é o sangue e a morte de Cristo. Não tem nada que a gente possa fazer para saldar pecado, a não ser que seja a minha fé em Cristo, que Ele morreu e deu a vida para nos salvar dos nossos pecados. Então Jesus está falando que se não crerem, morrerão em seus pecados. Então Jesus está falando que a gente precisa crer nele e a partir disso, Jesus, aquele que era puro e santo, sem nenhum pecado, que foi tentado em tudo, como todo homem é tentado, morreu na cruz para nos salvar e perdoar os nossos pecados diante do Pai. Então não é porque a gente faz coisa boa. Muito provavelmente no inferno vai ter gente que fez coisa boa, mas acreditava demais em si. A fé estava em suas próprias capacidades. E a gente precisa ser quebrado nisso. De pensar que a gente é capaz demais. A gente é capaz de várias coisas, obviamente, que eu não estou aqui para destruir a autoestima de ninguém. Mas sobre conquistar vaga no céu, não há nada que ser feito quando alguém já fez por nós. E a gente precisa ter esse entendimento. Então talvez você faça, então eu não preciso fazer nada. Então eu só preciso esperar a minha morte e crer em Jesus? Mas você não crê nesse trecho do Evangelho. Tua fé é no Cristo inteiro, na Bíblia toda, em todo Jesus, em tudo aquilo que Ele falou. E quem tem fé, age como alguém que tem fé. E quem tem fé em Cristo, age como quem tem fé em Cristo. Você tem sido o tipo de pessoa que Deus procura na igreja? Você tem sido o tipo de pessoa que Deus procura no mundo? Você tem sido o tipo de pessoa que Deus procura em quem fala que é cristão? Você tem sido o tipo de igreja que Deus procura que fala que eu sou igreja? Deus procura aqueles que são adoradores em espírito e em verdade. Pela fé em Cristo somos salvos, mas quem tem fé age como alguém de fé. E tem um novo rumo de vida e tem uma nova forma de andar, de vestir, de falar, de transformar vidas, porque foi transformado primeiro. Então não é só sobre eu fazer coisas e pensar que, tudo bem, eu estou pagando pelos meus pecados, ou às vezes a gente tem a pior ideia ainda de pensar que se eu estou sofrendo, eu estou pagando pelos pecados. E aí a gente pensa que o que Cristo fez foi inútil. A gente pensa que o sacrifício, o flagelo, a humilhação, a coroação de espinhos, a cruz para carregar, foi inútil, já que a gente está pensando que a gente está sofrendo pelos nossos pecados para ser salvo. Porque, obviamente, que grande parte das vezes o nosso pecado vai gerar consequências já nessa vida de sofrimento. Mas não quer dizer que você está pagando por ele, você só está sofrendo a consequência do pecado. O salário do pecado é a morte.
Então, muitas vezes a gente vai pecar e vai gerar morte em nós. Isso não é pagar pelo pecado. É vestir a consequência do pecado. Pagar pecado é o que Cristo fez. Liberar o céu para nós. Por meio do sacrifício dele, misericórdia dele, bondade dele. Se a gente não crer, a gente vai morrer nos nossos pecados. Basta a gente crer. E viver como alguém que crê. Não adianta a gente falar que crê e colocar cristão no Instagram, né? Igreja tal, não sei o que lá. E pensar que Deus vai olhar teu currículo para saber se é digno do céu. Ele vai olhar em quem você colocou tua fé para chegar ao céu. E como você viveu essa fé para chegar no céu. Vai lá teu currículo. Se você é um dentista ou médico, se você deu cesta básica no final do ano, se você deu ovo de Páscoa para criança carente. Isso aí um cristão se comporta de jeito, mas ele não é salvo por causa disso. É consequência da salvação que ele recebeu de Cristo. Tá, você fala assim, faz ou não faz? Faz. Porque Cristo mandou fazer. E atesta a sua fé. Quando Cristo fazia milagres, ele atestava que ele vinha da parte de Deus. Quando Jesus tomava a autoridade de Deus sobre si, atestava que vinha da parte de Deus, que ele e o Pai eram um. Então, como Deus vai enxergar a nossa fé? No nosso coração e na parte prática da nossa fé. Adianta, você é um pregador, você tem família, igual eu já explicado. Em casa você bate na esposa, traz a esposa, caramba lá que você faz. Então não é fé em Cristo que você tem. Você é um político, corrupto, cristão. Então não é o Cristo que você tem fé. Vai morrer nos seus pecados. Mesmo que fale que você tem fé. Porque é muito mais importante que falar aquilo que você vive. E é isso que Deus está olhando. Beleza? Você chegou até o final aí, meu jovem, minha jovem, meu sei lá o quê? Deixe seu comentário aí e acrescente algo mais nesse vídeo que vai ser de extrema bondade e caridade sua. Beleza? Até a próxima. Deus, tchau.